Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, comprei um tripé, né? Agora eu não preciso mais estar segurando o telefone o tempo todo, né? Pra estar gravando os vídeos. Então, assim, já fica muito melhor, né? Porque a gente fica com as mãos livres e é ótimo, porque, nossa, ficava assim o tempo todo. O ângulo do rosto, a gente já não é bonitinha, já não usa, como é que se diz? Filtro. Ainda vem que vocês sabem que tem um ângulo específico, né? Um fica pior e o outro fica pior ainda, amém? Desde já eu quero pedir para vocês se inscrever no canal, tá deixando um joinha, um like, um comentário, para que venha interagir, né? Eu estarei respondendo os comentários. E quem puder, gente, se inscreve, por favor, se inscreve. Compartilhe os meus vídeos para que nós venhamos alcançar novos inscritos, novos seguidores, para que o YouTube venha entender que os meus vídeos têm relevância. Amém? Espero que vocês estejam bem. Se não está, vai ficar em nome do Senhor Jesus, né? E hoje eu venho deixar uma palavra para o teu coração. Irmãos, às vezes a gente tem o hábito de que quando tudo na nossa vida está indo bem, de repente vem uma crise, uma porta se fecha, algo acontece, aí o que a gente diz? É o diabo. Ah, é o capeta. Ah, é isso. Eu quero te dizer que nem tudo na nossa vida é o diabo, não. Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente demoniza tudo. A gente... Poxa, às vezes eu fico assim... porque Deus, ele também fecha portas para te dar livramento, para que você não se perca na tua jornada, para que você não venha alcançar algo que você não esteja preparada, porque todas as vezes que você alcança algo sem você estar preparada, você se perde no meio do caminho. Vem a arrogância, vem a soberba, vem a prepotência, ou muitas vezes não é isso, é simplesmente o fato de você não estar preparado. A sua estrutura em si não está pronta para receber aquilo. E acaba que, em vez de ser bênção, se torna um fardo em nossas vidas. Então, quero deixar uma palavra para o teu coração que se encontra em Apocalipse, versículo 3, capítulo 7. Amém? Vamos ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o Senhor, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então ele tem todo o poder de fechar e abrir. Muitas vezes você acha que algo na tua vida se fechou, um ciclo está se encerrando, porque tem a mão do inimigo, mas eu quero te dizer que nem tudo na nossa vida é o diabo. Muitas vezes é o Senhor nos preparando, nos testando, porque vocês sabem, né? Quando você começa a estudar, existem fases, né? No meu tempo era primeira série, segunda série, por aí sucessivamente. Então, você só passava da alfabetização para a primeira série quando você tinha o ano letivo todinho e no final do ano era se aplicado uma prova, a qual nesta prova você ia ser analisado para saber se você, no decorrer do ano, você aprendeu a lição. Se você passasse, você saía da alfabetização e ia para a primeira série. Se você não passasse, você ia repetir novamente. Isso acontecia até que você aprendesse. Bem assim é nas nossas vidas. Muitas vezes a gente tá vivendo um ciclo, um ciclo que se repete constantemente.
e fala: Deus, por que eu não saio dessa situação? Por que minha vida está desse jeito? Por que não foi essa situação? Sempre vem à tona, sempre acontece. Muitas vezes é porque nós não passamos. O Senhor nos lançou uma prova e nessa prova a gente não foi aprovado. Então, se você não é aprovado, não tem como você passar. Não tem como, gente, não tem como. Então, às vezes, tudo que nós precisamos é parar, orar e perguntar a Deus aonde que estamos errando. Aonde que nós precisamos melhorar. Ou muitas vezes nos questionar: Senhor, aonde que eu estou errando? Meu Deus, aonde que eu estou falhando? Por que eu sempre me encontro nessa situação? Ou uma crise no casamento, ou uma crise financeira, ou qualquer coisa da nossa vida. Então eu quero te dizer que muitas vezes portas vão se fechar na tua vida, sim. Várias e várias vezes, por permissão do Senhor. A palavra dele já diz. Para que nós não venhamos nos perder, ou porque não é o tempo determinado por Deus para que venhamos alcançar. Porque precisamos de um preparo, precisamos de estrutura. Às vezes, eu mesmo, né, já vi situações e já me perguntei assim, eu digo: nossa, como essa pessoa conseguiu tão rápido? Como que essa pessoa chegou, alcançou tão rápido? Aos meus olhos e aos seus olhos, é rápido. Mas só quem passa o processo, só quem passa que sabe. Às vezes aquela pessoa, ela montou um negócio e aquele negócio fluiu. Aos nossos olhos é rápido, mas só ela sabe quantas vezes tentou, quantas vezes chorou, quantas madrugadas se levantou para orar, quantos boletos tiraram o seu sono. Então, nada na nossa vida acontece por acaso. Nada na nossa vida, nós não caímos em situações de paraquedas. Tudo tem um preparo, tem um aprendizado, tem uma caminhada, tem uma jornada, principalmente quando caminhamos com Deus. Por quê? Porque nós cristãos temos bagagem, temos que ter bagagem. Bagagem significa estrutura, significa testemunho. Quando você alcançar algo da parte de Deus, ninguém nunca vai poder dizer: ah, foi sorte. Ah, foi... Não. Porque o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, tudo na tua vida e na minha vida é para que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus nos permite passar por muitas e muitas situações para quando a gente chegar em certos objetivos, alcançar coisas na nossa vida, tanto espiritual como material, que a gente saiba e que a gente venha reconhecer: eu só cheguei aqui porque a mão do Senhor foi sobre a minha vida. Eu só cheguei aqui porque Deus me ajudou. Porque a palavra dele já diz que sem ele nada podemos fazer. Então, não te preocupa, descansa o teu coração nesta manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, que o mais ele fará. Fácil? Não é. Não é. É muito fácil quando estamos passando por uma adversidade, uma situação difícil em nossas vidas, que as pessoas chegam e dizem: calma, vai passar, é só uma fase. É muito fácil quando a gente diz, mas é muito difícil quando você está passando por essa fase, quando você está vivendo essa situação. Mas nós não temos outra opção a não ser entregar, descansar e confiar no Senhor. Porque Ele é quem provê tudo em nossas vidas. Eu tive um tempo na minha vida que eu andava tão frustrada, porque eu olhava
Não que eu desejasse, jamais, nunca desejei vida de ninguém. Cada um tem a sua própria vida. Mas eu olhava assim para as pessoas, coisas que elas alcançavam e conseguia, que aos meus olhos era tão rápido. E aquilo me entristecia, aquilo me deixava angustiada. E eu falava bem assim, meu Deus, tem tantos anos que eu estou tentando. Essa pessoa mal começou, já decolou, já conseguiu. O que tá acontecendo? Então, assim, eu focava muito em resultados de outras pessoas. E a nossa vida e a nossa caminhada com Deus é construída, é um tijolinho de cada vez. E tudo que ele nos dá, nos permite ter, ele nos prepara. Ele jamais vai te dar um carro ou uma moto se antes ele não te der condições de tirar uma habilitação. Então, às vezes tem pessoas que crescem muito rápido, crescem, mas não tem raízes, não tem raiz, não tem estrutura, né? E você pode ver que tudo que não tem estrutura, tudo que foi adquirido muito rápido e muito fácil, a maioria das vezes cai também. Porque tudo é preparo. Tudo é um preparo. Nada acontece do dia pra noite. Nada. E se algo está acontecendo na tua vida com frequência, é chegado o momento de você parar e perguntar a Deus o que é que Ele quer, o que é que Ele requer de você nessa situação. Porque às vezes coisas se repetem constantemente em nossas vidas porque a gente não aprendeu, a gente não foi aprovado por Deus. Ele lançou a prova e você não passou, então você vai continuar repetindo. Então, em vez de murmurar, reclamar e maldizer, por que a gente não para e pergunta a Deus, né? Senhor, o que é que tu queres me ensinar nessa situação? Senhor, o que é que tu queres que eu aprenda? O que é que está passando despercebido? Eu tô falando, gente, não é algo, sabe, aleatório. É algo que tá acontecendo comigo mesmo. E eu entendo, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de parar, de analisar, de perguntar. Porque hoje vivemos num mundo tão, sabe, que tudo acontece tão rápido, tão rápido, tão rápido. Você quer saber de uma coisa, você pesquisa, você já tem um resultado imediato. E muitas vezes a gente não tem aquela paciência de buscar da parte de Deus e esperar a resposta. A gente quer perguntar e quer, sabe, já ter o resultado, já quer ter a resposta. Infelizmente não é assim. Com Deus as coisas não funciona assim. Aí acaba que a gente não tem maturidade, paciência para esperar e a nossa vida acaba virando um ciclo vicioso de uma situação que ela nunca acaba. E isso desgasta, deixa a gente frustrado, entristecido, desanimado, desmotivado. E muitas vezes a gente fica espiritualizando tudo, né? Tudo a gente bota a culpa num demônio, a culpa culpa de Satanás. E muitas vezes a culpa está em nós mesmos. Não temos sabedoria, discernimento, paciência e principalmente comunhão com Deus. Porque eu vejo muitas pessoas hoje que acham assim, eu sou crente, mas não tem comunhão, não tem tempo de qualidade com Deus. E lembrando a vocês que a palavra que sai da minha boca, ela corta primeiro aqui para depois aí. Então, serve para mim também, sabe? Porque tem coisas na nossa vida que não é fácil. E em meio a tantas frustrações, tanto desgaste emocional, a gente acaba muitas vezes, se não tomarmos cuidado, nos afastando do Senhor, por culpa nossas mesmo, por não querer, sabe, ter trabalho. E a vida diária com Deus requer renúncia, requer
busca constante, né? Se a gente não tira tempo de qualidade para o Senhor, se a gente não busca, se a gente não procura ter intimidade, em vez de virar religiosos ou apenas cristãos que vamos à igreja finais de semana, ou buscarmos ser amigos de Deus, amigos, porque o amigo, ele para ouvir, para conversar, né? Muitas vezes a gente dobra o nosso joelho, a gente só fala assim, ou assim, assim, sim, 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 fala, e amém, levanta. E não esperamos nem uns 10, 15 minutinhos em silêncio para ouvir a voz do Senhor, porque Ele fala. Mas se a gente só dispara e não se cala para ouvir, é um pouco complicado, né? Então, que venhamos ter entendimento que o Senhor, Ele fecha portas, sim. Ele encerra ciclos, sim. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Não adianta você ficar insistindo, batendo na mesma tecla, lutando. Você só tá se frustrando. Então, para um pouquinho, vamos parar um pouquinho, vamos perguntar a Deus o que é que Ele quer de nós, né, em meio a essa situação, onde precisamos melhorar, mudar. Vamos parar sabe, a religiosidade, ela mata pessoas. Uma vez eu conversando com um irmão a respeito de anel, sabe? Eu falando, compra esse anel e dá pra sua esposa de presente, tá? Ele falou, a minha esposa não usa anel, só usa aliança. Sabe, eu fiquei olhando assim, aí eu falei, irmãos, eu falei bem assim, engraçado, não usa anel, né? Usar anel é pecado, mas acabar o culto e ficar na porta da igreja falando mal da vida dos irmãos não é pecado. Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas estão colocando fardo em cima de outras que nem na Bíblia tem, né? A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem coisas que o Senhor, Ele requer de mim, tem coisas que de você não. Então, assim, a santidade é para todos. A santidade é para todos, porque a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos ao Senhor. Mas às vezes tem, por exemplo, eu não uso roupa sem manga, já falei aqui em um vídeo, não gosto, não me sinto bem. E às vezes tem irmã que usa, é normal, sabe? Aí às vezes, porque eu não uso, isso não me dá o direito de julgar ela, de apontar o dedo, de falar. Não, cada um, Deus tem um jeito diferente de trabalhar. Só o Senhor sabe de onde tirou cada um de nós, só o Senhor sabe o que passamos, o que sofremos, só o Senhor nos conhece verdadeiramente quem somos nós para estar apontando, julgando, falando, dizendo que pode, que não pode. Tudo que pode, que não pode tá aqui na Bíblia, meus irmãos, tá aqui, o Senhor já deixou aqui. Tudo aquilo que você encontra em denominações, em igrejas, que não está aqui, é mandamento de homens, né? Tá igual os fariseus colocando fardos que nem eles mesmos seguem. Eu vejo hoje uma religiosidade terrível dentro das igrejas, pessoas preocupadas com tantas coisas, mas não tá preocupado com a alma do seu próximo, sabe? É bem complicado e nós temos que ter cuidado também, porque se a gente ficar olhando para essas coisas, a gente não para em igreja nenhuma, porque todas têm defeito, até porque nós estamos nela, o defeito está em nós. Nós somos imperfeitos, mas bem verdade que tem lideranças hoje que, meu Deus, sangue de Jesus sem poder, que de Deus não tem nada, mas que o Senhor nos dê discernimento espiritual para saber o que vem dele e o que não vem. É bem complicado. Eu venho pedindo a Deus direção, eu venho pedindo ao Senhor. E não é fácil também não, você esperar em Deus, eu não vou dizer que é fácil, porque não é
Fácil nunca vai ser, porque o caminho do Senhor, ele é estreito, mas vale a pena. Porque quando o Senhor, ele entra, quando o Senhor, ele vem te responder, cai por terra toda dúvida, toda angústia, toda ansiedade, e a paz do Senhor, que ele excede todo o entendimento. Então, se você está fazendo algo que não te traz paz, comece a rever, porque o que vem de Deus traz paz, tranquilidade, sabe? E é isso que eu tenho para deixar aos nossos corações, porque serve para mim também, porque às vezes é muito difícil. É fácil a gente chegar, a gente falar, mas na hora da gente pôr em prática na nossa vida não é fácil não, irmãos. Mas o Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não deixe ninguém colocar fardos sobre você, a qual o Senhor já tirou. O mal das pessoas é que elas não têm tempo de qualidade com a palavra. E tem muita gente também que senta e abre um versículo bíblico e lê e entende como ele bem quer, para que nós possamos entender o